porque a vida é feita de desafios. Maior desafio que este, para já, e para quem sabe estas setas o que significam, para quem não sabe, eu explico. Caminhos de Santiago. E estou neste momento a começar o percurso. Tem aqui mais uma seta. Característica do caminho. E eu estou a começar os últimos 200 km que fazem a ligação de São Pedro de Rates, na Póvoa. A ligação feita a Santiago de Compostela pelo caminho português central. Que normalmente inicia no Porto e vai Porto, Maia, São Pedro de Rates, Barcelos, Ponte de Lima, Valença, e depois entra em Espanha, e a partir daí são mais 7, 8 cidades em Espanha que fazem essa ligação. E portanto, maior desafio que este não há. Inicio agora. E mais informações relativamente a este caminho, para quem não sabe, para quem já sabe, já não será novidade, mas o meu objetivo passa não só por fazer o caminho até Santiago de Compostela, bem como daí fazer a ligação a Finisterre, que dizem eles que é o último sítio que é possível fazer e que também tem ligação peregrina a este tipo de caminhos, portanto, desde o caminho francês, desde o caminho do norte, caminho primitivo, caminho central português, caminho da costa português, e depois tem o caminho, também um dos caminhos que faz a ligação de Santiago de Compostela a Finisterre, o qual eu irei também fazer. São cerca de, se não me engano, 90 km, 85, 90 km. Portanto, serão mais 3, 4 dias para fazer e chegar sim ao ponto que no meu caso é o que ambiciono. E só para dar um bocado de contexto na situação, o que eles referem, quem faz a peregrinação e quem faz os caminhos de Santiago normalmente faz os últimos 100, 120 km para, chegando a Santiago de Compostela, poder receber a Compostela, o documento que identifica e que garante, digamos assim, que fizeste o caminho de Santiago e que estás reconhecido como tal. E normalmente eles indicam, e o que a maioria do povo faz, é os últimos 100, 120 km, porque é o mínimo que eles pedem. Isto é 100 a 120 quem vai a pé, 200 km para quem vai acho eu que é a cavalo e de bicicleta, acho que são 200. Portanto, eu preferi fazer a pé, que é algo que eu já estou habituado a fazer, bem como preferi fazer os 200 em vez dos 100, para poder viver um bocado mais a experiência e poder viver também mais um bocado de dias de introspeção e de conhecimento e de contacto com outras realidades, com outras pessoas, com outras situações. Mas para já vou ainda aproveitar o trilho ou o caminho em si. É muito zonas de mato, tem algumas zonas de estrada, alcatrão, em que literalmente terá que se andar junto a bermas, mas a maioria do traçado é feito pelo meio de mato, feito pelo meio de campos, o que também ajuda com esta sinfonia dos passarinhos e dos animais, como
Ao bocado vi as vacas e as cabritas. Portanto, é sempre bom estar também em contacto com a natureza, e que nos faz muito bem, porque para stress e azáfama e coisas rápidas, já temos a nossa vida diária na cidade. Como eu dizia, eu vinha dali e aqui está o primeiro marco que eu encontro. 209 km. Eu tinha a indicação que onde eu comecei, em Ratos, há coisa de 2 km atrás, 3, mais coisa menos coisa, que tinha a indicação que eram os 200 a começar ali. No entanto, após 2, 3 km de caminho, encontro o primeiro spot a indicar-me que daqui a Santiago são 209 km. Portanto, seguimos viagem com este tempo que está muito bom no meio da natureza. E mais uma pausa à sombra. Já estão nas pernas uns 13 km. Já só faltam 2, 3 km para o fim do primeiro dia. O sol ainda vai muito alto, mas eu estou quase a terminar. Continuamos. Estamos no segundo dia, já saí da dormida, já andei uns 3, 4 km. Entretanto, já estou a percorrer o caminho, já deixei o centro da cidade. Estou neste momento já numa zona mais periférica. E vamos embora. Bem, eu já tinha visto em alguns vídeos, em alguns blogs, algumas informações de que de facto a grande maioria das pessoas, dos peregrinos, faz só os últimos 100 km, que é o mínimo para poder receber a Compostela e dizer que fizeram os caminhos de Santiago. E de facto confirma-se, pelo menos para já, eu confirmo isso, que é neste momento, em 2 dias, só tive contacto com 3 raparigas da Hungria. Foi com quem passei a noite no mesmo sítio. E tenho agora aqui à minha frente 2 pela linguagem, pelo falar, quando passaram por mim,
pareciam ser alemães. Portanto, de facto, não há um grande número de peregrinos a fazer o trajeto, seja do Porto, seja da Maia, seja de Rates, seja inclusive muitos, ou algumas pessoas também fazem a partir de Lisboa, de Fátima, Coimbra, portanto todos aqueles pontos de onde se pode partir. A nível de Portugal não existe de facto muitos peregrinos a fazê-lo, a maioria ou a grande maioria faz-los literalmente a partir dos últimos 100 km, que é o mínimo que é pedido. Na minha modesta opinião, acho que vale muito mais a experiência, é muito mais gratificante e é muito mais valorizado fazer mais quilómetros, sejam eles 150, sejam eles 200, sejam eles 240, sejam eles 300, sejam eles 400, mas vale muito mais porque vive-se mais a experiência, vive-se mais a situação. Mas isto é a minha opinião, é o meu lado pessoal, o meu gosto. Claro que a maioria o que interessa é fazer só aqueles 4, 5 dias de 100 km e fazer simplesmente isso e está feito. Para já estou numa zona, não diria rural, mas com meia dúzia de casas de 100 em 100 metros. Uma casa aqui, uma casa acolá, uma em construção aqui, uma em construção acolá. Não há muito, bem como pessoas. Vê-se uma ou outra pessoa na rua, mais idosa, e não se vê muito mais. Mas continuamos caminho. Já são 10 da manhã e eu já fiz cerca de 10 km, tendo arrancado às 8 da manhã. Bem, e depois de cerca de 2 horas numa capela, onde parei para comer e descansar um bocado, vim dar a outra, não capela, mas igreja, portanto mais um belo sítio para se passar uns minutos a descansar. Não o fiz porque eu tinha acabado de fazer a coisa de 1 km atrás, portanto pura e simplesmente estou de passagem aqui a seguir o caminho. No entanto, é mais um belo sítio para quem queira parar, comer alguma coisa, dar um bocadinho de descanso às pernas e seguir caminho. Hoje está bom, está muito bom. E o caminho também, mas também já sei que vai ser a subir e não vai ser pouco. Mas saber que amanhã ainda vai ser mais, está bom. Hoje tem sido assim, muita
vegetação, muita natureza, muitos campos. E o caminho vai sendo feito. Já estamos a 1 km de Ponte Lima e, no entanto, não se vê povo a fazer esta parte do caminho, tirando o pessoal que pernoitou comigo, que os acompanhei durante uns minutos, não há muito tempo. Eles queriam andar mais rápido e eu deixei-os ir à vontade, porque eles iam fazer muitos mais quilómetros do que eu, ou estavam a planear fazer muito mais quilómetros do que eu. E foram indo e eu acabei por, nas calmas, continuei a fazer o meu caminho, mas isto já ao fim de quase 3 horas não vi mais ninguém a fazer esta parte do caminho. Acredito que agora daqui para a frente, Ponte Lima para a frente, que as coisas possam ser mais diferentes, porque possa começar a haver mais povo. Vamos a ver. E apesar do caminho todos os dias ser mais ou menos igual, é sempre diferente. E hoje espera-me o que dizem ser a maior subida que o caminho central português tem para se fazer. A subida é essa que vai dar a Rubiães, mas o caminho do dia de hoje já começou com muita subida e com cascatas ou quedas de água. Mostrei há segundos. E este silêncio, esta paz é muito bom. Aí está. É seguir em frente. E já está feito.
a subida, ou como toda a gente diz, ou a maioria das pessoas diz, a maior subida do caminho desde o Porto até Santiago de Compostela, que é na zona entre Labruja e Rubiães. A maior subida acabo de a ter feito, já ficou para trás. Estou agora a descer do outro lado do monte e sim, é realmente uma zona dura, uma zona puxada, mas que no meu caso faz-se, portanto não tenho muito a queixar, mas sim, diria que para a maioria das pessoas será uma coisa dura e difícil. É cerca de um quilómetro, 1,5 km, mais coisa, menos coisa, em que sobe, mas depois chegando lá acima tenho uma casa onde tem água, tem lá umas torneiras que estão sempre a deitar água, portanto depois daquela subida, do transpirar e do cansaço, chegando lá acima tem-se algo para se refrescar, mas é de aproveitar literalmente, porque é uma subida desafiante, diria. Até Rubiães são mais uns 6, 7 km, e daí ver onde é que vou pernoitar hoje. E esta é uma casa tipicamente, não é uma casa, um albergue tipicamente para peregrinos. Vou só passar umas imagens, mas é para ficar com uma ideia do que é que se encontra durante o caminho. O começo dos dias não é só boas coisas. Já choveu, agora o tempo já está novamente a abrir. É ver como vai aguentar. Ainda se vê as nuvens e o nevoeiro da manhã ali nas montanhas. Um dia de caminho sem chuva não é caminho. Pelo menos é o que dizem. E seguimos em frente. Hoje é até onde der. Descemos, continuo a caminhar e neste momento próximo de um sítio no qual e onde nos sentimos, ou nos começamos a sentir verdadeiramente portugueses.
eu disse, do outro lado da ponte, aqui volto a dizer o mesmo, é onde nos sentimos realmente portugueses, quando vemos as placas de Espanha. Bem-vindos a Espanha.